madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Salvador, província da Bahia. Cerca de 600 escravizados e escravizadas, de origem muçulmana, se levantam contra o domínio senhorial e tomam as ruas da capital provincial. A revolta dos malês foi reprimida, mas o seu símbolo de enfrentamento à opressão e à ordem escravista criaria heranças para todo o sempre na sociedade brasileira. E assim, começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MFEJA André Tozelo. Toda semana eu, Arian Braga, professor de História, estarei aqui recebendo convidados e convidadas para debater um tema relacionado ao que estamos estudando. E nesta semana, vamos falar sobre a capoeira e as africanidades. Para isso, recebo a professora Lívia Páscoa, mestra em Educação Física e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas e recém-doutora também pela mesma universidade. Sua carreira acadêmica e sua prática são marcadas pela presença da capoeira. No mestrado, Lívia estudou o floreio e no doutorado buscou compreender as matrizes que formam a capoeira a partir de elementos culturais da África e do Caribe. Lívia, é um grande prazer recebê-la, uma das nossas primeiras convidadas externas, já conversamos muito sobre o tema e, enfim, conseguimos fazer esse programa. Seja muito bem-vinda ao Tozelo Cast. Obrigada, professora Arian, por essa oportunidade. Estou muito feliz com o convite e de poder dividir com vocês um pouco da minha experiência e da minha pesquisa. E acho que para começar nosso bate-papo, é interessante pensar um pouquinho como que a capoeira aparece na tua vida, tanto como prática como com pesquisa. Como que é essa tua relação com a capoeira? Como que a capoeira aparece na minha vida? É uma coisa até bem poética, né? Na verdade, eu fui atrás da capoeira porque a primeira conexão que eu tive foi com o berimbau. Foi escutando o som do berimbau, que é atualmente um dos principais instrumentos que estão na capoeira, é o berimbau, né? A gente tem o berimbau, atabaque, pandeiro, agogô, mas o que dita o ritmo do jogo é o berimbau. E foi quando eu era pequena, eu ia pra praia e sempre passava alguém tocando berimbau. Eu não tinha visto capoeira, não tinha visto movimento antes. Mas o som, a sonoridade ecoou em mim e reverberou tanto que já faz aí 20 anos que eu pratico a capoeira, né? Então, quando apareceu no bairro, na casa da minha avó, no ano de 2000, eu comecei. Então, eu tenho 20 anos aí de experiência com essa prática. É uma coisa que eu sou extremamente e completamente apaixonada. E a capoeira é uma arte multifacetada, né? Ela tem a parte da luta, da dança, do jogo, da brincadeira, da história. Então, falar da história da capoeira é também contar um pouco da história do Brasil. E desde que eu entrei na capoeira, eu sempre tentei aproveitá-la ao máximo. Eu também já praticava outras artes, né, como o teatro. E quando eu entrei na faculdade, eu quis pesquisar, eu quis conhecer a capoeira de uma outra forma, não só a forma da prática, mas também conhecer aquilo que já foi dito e falado, escrito e publicado sobre capoeira. Eu acho que uma apresentação geral, seria essa. Lívia, acho que muito bacana essa tua apresentação, essa ligação da prática com a teoria. E aí eu queria entender um pouquinho mais como que é essa pesquisa em capoeira, porque a gente sempre, quando escuta falar de capoeira, a gente tem aquela imagem como você mesmo falou, dos instrumentos, das pessoas jogando capoeira, praticando, mas como que é a pesquisa? No teu mestrado, você pesquisou o floreio,
e agora você está pesquisando um pouquinho os referenciais, as referências que compõem a capoeira. Você pode explicar para a gente um pouquinho como que foi esse teu caminho de pesquisa? Ah, isso sim. Pesquisa é sempre um caldeirão de emoções, né? Primeiro porque eu posso pesquisar a capoeira, uma parte mais biológica, mais física, mais artística, e dentro da educação física eu busquei uns caminhos das humanidades, né? Então, no caminho da história, da antropologia, é mais para essa área. Mas o que é, né, essa pesquisa? Durante o mestrado, eu procurei compreender o que era o floreio na capoeira. Quando eu digo floreio, para os capoeiristas, isso é um vocabulário comum. Né? O floreio são os movimentos bonitos de execução trabalhosa, são as acrobacias, os movimentos que torcem, gira, fica de cabeça para baixo, é salto mortal, macaco, S dobrado, bico de papagaio, são esses, queda de rins, esses são os nomes, né, dos floreios. Só que o floreio também, além de ser movimento, ele também é uma ação. Eu posso florear no berimbau, né? Florear significa eu tocar e sair do beat. Então eu vou até brincar aqui e fazer com a boca, tá? Então se eu tô num beat assim, num toque que é tchitão, din, din, tchitão, din, din. Se eu quero florear, eu vou sair desse tchitão, din, din. Por exemplo, eu tô no tchitão, din, din, tchitão, din, dom, din, dom, din, dom, din, din, tchitão, din, dom, din, dom, din, dom, din, din, tchitão, din, din. E aí continua. Então eu floreei no berimbau, eu posso florear na minha fala, eu posso florear na minha ginga, na minha esquiva. Então eu trabalhei esse conceito. Agora, o que acontece no doutorado é um aprofundamento desse conceito, na verdade, é a construção desse conceito, né? A partir de uma visão de um arco maior de origem da capoeira. Então, o que vai acontecer? Eu vou procurar entender esse floreio como uma herança de uma ancestralidade africana. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas dizem que as acrobacias de capoeira, elas são todas... algumas pessoas, né, dizem que elas são copiadas da ginástica. E, na realidade, esses movimentos, muitos deles, eles são muito mais antigos que a ginástica. Então, eu procurei saber, em manifestações africanas e resultantes da diáspora africana, se esses floreios também se manifestavam nelas. Essas formas de se movimentar, esse jeito de improvisar, essa estética. Para aí eu compreender essa forma de se expressar na capoeira hoje. Então é como se eu fosse buscar algumas pistas, não é uma descendência direta. Era feito isso e continua sendo feito até hoje. Não, porque isso não dá para se medir, é difícil. Essa diáspora africana que você cita é essa migração forçada, né, que aconteceu com os povos africanos, acho que em parte por conta da escravização, né, mas também depois as várias questões que vão levando essas pessoas do século XIX a sair da África, né, fome, guerras, conquista, é isso que é a diáspora africana, esse movimento de sair da África, do continente africano e ir para outras partes do mundo, né? Acho que é um pouquinho isso, né? E aí a gente tem essa diáspora africana muito forte aqui no Brasil, né? O Brasil é o país que mais recebeu pessoas escravizadas, né? Durante os séculos XVI, XVII, XVIII até o século XIX. E eu queria pensar um pouco contigo como que é a imagem que se constrói da capoeira nessa sociedade, né? A capoeira sempre foi bem vista, o que ela dialoga com essa cultura africana que você está pesquisando? Então, Ariana, é uma questão muito importante que você tocou. Primeiro que, assim, quando eu digo sobre a diáspora africana, eu estou tratando, sim, desde dessa grande migração forçada e um dos piores episódios da humanidade, né, que é a escravização de pessoas, essa migração forçada de diferentes lugares da África, né? Então a gente pode falar, diferentes Áfricas foram transportadas obrigatoriamente para o Brasil. Então chegam no Brasil, né, nos portos brasileiros,
os dados, né, que eu tenho da base de dados, que se chama Slave Voyages, são 12 milhões e meio de pessoas que foram forçadas a sair todas essas nações africanas, principalmente para as Américas, né? Então, do outro lado do Atlântico, elas passaram a viver não, sobreviver. Essas nações africanas chegam no Brasil e têm que viver com diferentes desafios. E isso tem um começo e continuou, conforme você afirmou agora, século XIX também. Então aí são mais de 300 anos de escravidão. Eu falo do Brasil principalmente, mas eu não vou entrar nos detalhes de outras nações, né? Nós vamos falar mais do Brasil aqui. E essas nações trazem suas diferentes formas de se movimentar e culturas e visões, né, da sua comunidade. E essas visões, elas têm um impacto nas formações das práticas corporais no Brasil, que ainda vão sofrer influências da própria população europeia, né, e algo da população de indígenas que não se pode medir, porque não há evidência alguma sobre isso até o momento, pouquíssimas evidências. Então, pensar a capoeira hoje, a partir dessas identidades africanas, é pensar que não existe, por mais que a maioria das pessoas escravizadas tenham sido trazidas, principalmente da região centro-oeste africana, elas também foram trazidas da parte mais subsaariana, pensando em Costa do Marfim, Costa da Mina, Benin, a Biafra. Então, são outras regiões com outras formas de pensar que também vieram para cá. Na verdade, o meu doutorado, ele vai pensar nessa pluralidade das nações africanas. Nações nesse sentido etnolinguístico, né, e cultural. Não nação no sentido de povoado e geografia. Para além disso. Então, nesse sentido é que a gente tem na capoeira uma influência múltipla. Eu não posso dizer, é só Banto, é só Yorubá. Porque a gente tem Banto, a gente tem Yorubá, a gente tem Ewe, a gente tem Fon. E tem muitas culturas que desconhecemos e acabamos reproduzindo, né, por alguns discursos mais míticos. Eu acho que isso que você falou das várias culturas africanas, né? Eu até coloquei no singular, depois eu me corrigi aqui na cabeça, mas são culturas muito, muito diversas, né? E acho que é perfeito você dizer isso, né? Que você tem várias referências, não é uma coisa que vem pronta, vai sendo moldado, vai sendo feito, vai sendo ressignificado. O pessoal que está escutando pensar, né? Os lugares que você falou, são os lugares da costa do Atlântico. Quando a gente pensa no mapão lá da África, é aquela parte que se encaixaria no Brasil, né? Se fosse tudo junto, um grande quebra-cabeça. Isso. Mas a gente também tem outras tantas etnias, outros tantos grupos populacionais. E é muito diferente da gente pensar, porque não são, como você mesmo disse, né? Não são nações cercadas com território, né? Na verdade, são culturas, são várias as povoações que existem, né? Então, a gente pensa a África uma coisa só, não funciona muito, né? Aí se pudesse contar pra gente, fiquei curioso, que tem algum exemplo dessas culturas africanas que você poderia dizer aí que tá presente na capoeira, que na tua pesquisa você viu, até pra gente poder colocar imagens, o pessoal visualizar, você teria algum exemplo a contar pra gente? Sim. O mais forte que nós temos de presença na capoeira é do sul de Angola. Por que eu digo isso, né? Eu vou falar a partir da minha base da pesquisa mesmo. Então, nós temos no sul de Angola uma manifestação que se chama Ngolo, né? Que é dança da zebra, conhecida também como dança da zebra. Essa manifestação, ela é extremamente semelhante à capoeira. Ela também é praticada em forma de roda, ela tem acompanhamento rítmico, não tem nenhum instrumento, mas é palma e som de animal, zebra e sapo. E eles fazem os movimentos com as mãos no chão, fazendo o chute com os pés. E isso tem a ver com a referência
religiosa deles, né? Porque acredita-se que quem são os ancestrais, né, que vivem abaixo da linha da Calunga, que aí a gente vai pensar, né, nessa cosmovisão Bakongo, né, que é o nome desse cosmograma originário dessa região. Nós vamos pensar, abaixo da linha do mar vivem os ancestrais, e eles vivem de cabeça para baixo. Então, essa simbologia de você ficar de ponta cabeça, ela tem a ver com essa replicação de uma admiração e uma força da ancestralidade. Então, a maioria dos golpes, eles são com as mãos no chão, atacando com os pés. Isso eu estou falando de um modo geral. Tem muitos golpes, tem um ritual que precede, que é a liueta, e tem a candeca, que são outras lutas adjacentes, né, que acontecem nesse mesmo ritual. Então, esse é um grande exemplo na capoeira. A partir de onde eu falo isso? Eu analisei vários desenhos de um artista que chama Neves e Souza, Albano Neves e Souza. Ele retratou em desenho essa luta, né, essa luta-dança, esse ritual. E quando isso na data de 1955, quando ele chega no Brasil, ele vai encontrar mestres de capoeira, mestre Pastinha, mestre Bimba, vai encontrar outro desenhista que é o Caribé, e ele vai dizer para o mestre Pastinha o seguinte: isso aqui parece engolo, isso aqui é engolo. E a partir dessa fala, todo o pensamento da capoeira Angola, ela tem essa ancestralidade, principalmente com o engolo, né? E o que a minha tese vem dizer não é só o engolo. É o engolo, sim, mas existem outras manifestações, como, por exemplo, lá da Costa do Marfim, existe uma dança que chama Dança dos Homens Pantera, que é uma dança acrobática, existe uma disputa, e vieram poucas embarcações, né, com pessoas escravizadas dessa área, mas vieram. E um diplomata brasileiro chamado Alberto da Costa e Silva, ele relatou que quando foi para a Costa do Marfim, viu uma dança de homens pantera e começou a dançar frevo, porque ele se sentiu no Brasil como se fosse um frevo, porque os movimentos são parecidos com frevo, e tanto o ritmo quanto os movimentos. Então, existe aí uma evidência de que pode ter influenciado o frevo, e por que não a capoeira pernambucana. Nós temos, em relação à capoeira, nós temos 3 grandes polos de capoeira, de formação de capoeiristas, em Pernambuco, na Bahia e em Salvador. Esses são os 3 grandes polos mais, assim, evidentes, mais fortes, mais estudados. Então, esse entendimento de floreio que eu tenho, que eu fiz uma interpretação do floreio, ele é um entendimento que vai ter um pé, né, num lado do Atlântico, nas Áfricas, e um pé no outro lado do Atlântico, que é o Brasil. Então, é um floreio, é uma forma de se movimentar que não é só herdada de cópia de movimento da ginástica, mas sim é uma forma de se movimentar que dialoga entre Brasil e África, na capoeira até hoje. Então eu digo isso também porque eu estudei uma manifestação que a gente chama de prima da capoeira, que se chama Ládia. A Ládia, ela acontece na Martinica, uma ilha da América Central. Lá, a Ládia, ela é muito parecida com a capoeira. A forma de se movimentar, e aí tem instrumentos, tem um tambor que ele fica deitado no chão. O da capoeira ele é tocado em pé, o da Ládia ele fica no chão. Então, são essas pistas que eu já posso contar para vocês. Acho que é legal a gente perceber, primeiro, que acho que parece, né, aqui na escola, um universo tão distante na pesquisa, né? Mas, só para o pessoal entender, né? A gente faz uma faculdade, aí termina a faculdade, faz um mestrado, que normalmente vai ali 2 anos, 2 anos e meio, um doutorado que vai aos seus 4, 5 anos. É um tempo muito grande que a gente se debruça sobre um tema, né? E aí tem que ter essa paixão mesmo que você traz nesse relato, porque é uma relação grande que você tem que ter com o seu objeto de pesquisa, né? E eu acho fundamental.
E só para completar aqui, eu acho bacana você citar o frevo, que é uma referência cultural muito forte no Brasil, né? Um patrimônio material, na verdade, da humanidade, né? O frevo em 2012 recebeu esse título, a capoeira também tem esse título, ou seja, eles representam, da capoeira mais recente, 2014, os dois representam um pouco o que é essa cultura brasileira, né? E que a gente tem que conhecer, sobretudo. E aí, acho que para encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua... Aí, não como pesquisadora, como praticante da capoeira. Você já foi para outros lugares do mundo? Já se apresentou capoeira em outros lugares? Como que foi essa tua vida de capoeirista, apresentando a capoeira ao redor do planeta? Isso é bom demais de falar. É paixão mesmo, né, Ariane? É engraçado. A capoeira me leva para tudo e para onde eu vou eu a levo, né? Ela vem comigo, vem. Para onde ela me leva, eu tô junto. Assim, né? Desde 2000 eu comecei a capoeira e aí eu entro na faculdade, conheço, começo a trabalhar no circo. E no circo eu faço show de capoeira, né? Eu trabalhei no circo do Marcos Frota por 2 anos, 2007, 2008. E aí dentro do circo Marcos Frota Circo Show, que era dentro do parque do Hopi Hari, lá eu me apresentava quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 shows por dia, show de capoeira. E aí depois fechou o circo, aí eu fui para algumas regiões do Brasil, várias cidades, a gente fez show itinerante. Então eu fiz alguns shows em várias regiões do estado do interior de São Paulo. Aí nós fomos para Goiás, nós fomos para o Acre, eu conheci o Acre, então eu conheci alguns lugares que eu jamais pudesse imaginar. E o Acre é lindo, até o Boto eu vi. Foi fantástico, é realmente incrível. E aí depois eu também fiz um intercâmbio para a Dinamarca, e aí eu ensinei capoeira lá. Depois eu voltei, defendi o mestrado, fui para alguns eventos de ginastrada, né, que é um evento de ginástica mundial, que eu participei do grupo ginástico da Unicamp e também do LAPEG, são grupos de ginástica da Universidade Estadual de Campinas. E com esses grupos eu também pude me apresentar em diversos lugares. Eu já conheci mais de 20 países por conta da capoeira. Então eu fui... A última experiência que eu tive mais extensa foi em Londres, que eu fiquei 6 meses estudando numa universidade e, ao mesmo tempo, levando um projeto, ajudando, né, num projeto de capoeira na escola que eu pertenço, né, que é a Abadá Capoeira. E também fiz shows em outros lugares, como Finlândia. Eu nunca imaginei que eu fosse para Finlândia, para Estônia. Então... eu tenho uma paixão, assim, muito grande. Para onde eu vou, eu criei um coletivo de artistas, né, que chama Caleidoscópio Brasil, até se as pessoas quiserem conhecer, que a gente foi para o Peru e fez a primeira roda de capoeira de uma cidade do interior do Peru, que chama Chancay, que tem arte pré-inca, pré-colombina, muito bonita, tem coisas lindas lá. E eu conheci muitas culturas também, então a capoeira ela me ensina, acho que a mover-se como água, né? Como a gente tem essa movimentação de ginga, de floreio, e aí de deixar algumas coisas fluírem, apesar de às vezes eu ser uma pessoa muito metódica, mas a capoeira me ensina a negociar, né? A ginga é uma negociação, você vai para lá, você vai para cá, e nessa ginga você consegue lidar com as adversidades, porque, claro, eu estou contando a parte linda, as dificuldades, os desafios, mas a capoeira faz você enxergar tudo de ponta cabeça, então fica mais leve. Você ficar de ponta cabeça é você fazer uma reverência à ancestralidade, à sabedoria, né? Então, porque o corpo é sabedoria, né? O nosso corpo, ele é um arquivo de conhecimentos. Então, a capoeira me ensina muito isso, porque ela faz de uma forma natural isso para mim.
Talvez porque já são 20 anos fazendo, né, Ariane? Então, eu conheci muitos lugares, eu levo capoeira, já dei aula em muitos colégios, em escolas. Hoje eu dou aula na Escola Americana de Campinas para crianças que nunca viram capoeira porque são de outros países. Então, tem crianças de outros lugares que têm a oportunidade de conhecer a nossa cultura. Olha que bonito, as pessoas estrangeiras no Brasil querendo conhecer a nossa cultura, e eu fico muito feliz com isso, né? E então, aonde eu vou, eu levo essa bandeira da capoeira, porque eu aprendi e ainda aprendo. E também, durante as minhas aulas, né, no ensino superior, eu também sempre levo a capoeira, né, porque ela tem muita coisa a ensinar. Gosto muito de todos os esportes, lutas, ginásticas, jogos, mas às vezes as pessoas esquecem da nossa própria cultura, que tem muito a ensinar, né? Então é isso, eu sou apaixonada mesmo. Vamos agora para as dicas culturais. E vamos às nossas dicas culturais. Bom, algumas dicas culturais. Agora que nós estamos em momento de pandemia, eu vou sugerir alguns filmes e outros endereços aqui. Tem um filme do Mestre Bimba que se chama Capoeira Iluminada. É um vídeo documentário super interessante, que dá uma boa introdução sobre o que é a vida de um mestre, como a capoeira veio com essas transformações, já uma capoeira moderna, né, que a gente pode dizer do século XX, que são as grandes escolas, capoeira regional e capoeira Angola, né, do Mestre Pastinha. São as duas grandes capoeiras modernas que a gente conhece hoje, porque elas foram se transformando. Então, esse vídeo documentário Capoeira Iluminada é da capoeira regional. Tem um canal do YouTube de um grupo de estudos da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é o GEPAC. Ele é muito interessante porque tem diversos mini documentários, filmes brasileiros que tem capoeira, e aí tem uma enquete, tem capoeira nesse vídeo? Não tem? Quem é o mestre? É muito bacana, é um trabalho muito interessante. E eu vou deixar aqui o site do coletivo que eu pertenço, né, que eu coordeno, que se chama Caleidoscópio Brasil. Então é www.caleidoscopiobrasil.com.br. A gente tem acesso também por Instagram e Facebook. Então tem alguns materiais, tem as oficinas que nós oferecemos, as pessoas podem conhecer um pouco desse trabalho que nós estamos desenvolvendo e aplicando. Tem fotos, galerias antigas de eventos passados. Posso deixar meu contato para se alguém precisar alguma informação, ou pode entrar pelo contato do Caleidoscópio Brasil mesmo, que tem um e-mail livia@caleidoscopiobrasil.com.br, bem fácil. A gente vai deixar tudo na descrição do episódio. Lívia, primeiro agradecer imensamente, ser a primeira convidada externa, nosso Tozelo Cast está crescendo. A gente sempre coloca no final uma frase, um pensamento que não seja simplesmente para animar as pessoas, mas tem a ver um pouquinho com a discussão que a gente traz. E eu sempre tento pegar algum autor, mas acho que tendo uma convidada que pesquisa capoeira, se pudesse deixar uma frase, um pensamento que você acha interessante para entender a capoeira, tá aberto aí o microfone. Essa é uma frase do mestre Canjiquinha, de 1989. Diferentemente, os capoeiristas, almas vibrantes em corpos orgulhosos, mesmo quando mutilados, andam de cabeça para baixo. Põem a cabeça no chão e parafusam-se nas coisas, conhecendo-as por dentro, e no giro vão dando ideias subterrâneas que servem de guias para a gente se transformar e encarar o mundo. Por exemplo, para se livrar do mal, use a malícia. E é usando as boas malícias que eu me despeço desse Tozelo Cast. Muito obrigado, Lívia. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau, tchau.